aqui. Quero apresentar para os que não conhecem, né? O Massal, pastor, irmão, amigo nosso, já de um bom tempo, e que enfrentou um grande desafio para chegar aqui, né, Massal? Está tentando chegar em Cascavel desde as 8h pouco da manhã hoje, né? O avião teve várias alterações, decolou, teve que voltar para Campinas, pegou outro voo, mas o fato é que chegou, tá? E o Massal, ele tem uma grande história aí, pastoreando a igreja no Brasil, amigo do Jamê, que vocês conhecem o Jamê, então ele é amigo do Jamê, é gente boa, né? E tem uma grande história também com a Universidade da Família, né, Massal? O Massal serviu muito tempo com os irmãos lá da Universidade da Família. Então, eu queria deixar o microfone para que ele possa falar mais para vocês aí. Amém, é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite, não é fria, é gelada, né? Mas para vocês é normal, aqui não. Né? Tem uns falando outros balançando a cabeça. Ontem estava pior, mas parece que amanhã vai dar 2 graus, é verdade, não? Né? Então, queria dizer que eu entrei numa fria, então, né? Vim aqui para Cascavel, entrei numa fria. Quando eu falei que eu ia usar o flip chart, o Alcione deu risada. Ele falou que isso aqui é do século passado, né? Mas é verdade, acho que quase ninguém usa mais, mas em reuniões, executivos, tal, não sei o que, em reuniões eles usam, né? Muito isso aqui. Né? Só gente de alto nível. Eu vou falar de um assunto que talvez vocês vão até assustar, né? Falar para os homens aqui um assunto, mas esse assunto aqui é muito importante. Eu vou falar de salvação. Salvação. Eu tenho entendido que hoje nós não compreendemos direito essa questão de salvação e dentro das igrejas há uma porcentagem muito grande de pessoas que não se converteram. Isso é assustador. Eles estão lá, mas não se converteram. E vocês vão entender por que isso. Vamos abrir Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Quem tiver uma versão Almeida Revista e atualizada, leia para mim. Porque hoje tem tanta versão que quando os caras lêem, falam, é o mesmo versículo. Porque muda muito, né? Então já estou pedindo uma versão aí já. Quem tem pode ler alto aí para nós. 10, 9. Vocês não estão enxergando aqui, não? Não, é que o irmão estava assim com óculos. Lê de novo, desculpa. Esse texto, e uma coisa que eu tenho falado muito, que a gente não atenta quando lê a Bíblia, é nas conjunções, porque, portanto, pois. Então, quando ele fala porque, ele está dando uma explicação. E está ligando o que ele falou antes com o que ele vai falar. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Hoje, principalmente, eu tenho anotado muito na Bíblia o conectivo E, que é o cai. Cai. Cai.
esse conectivo é um conectivo aditivo, ele soma duas ideias. Então, ele usa o e, taranana, e tararará. Então, essas duas ideias se somam. Então, quando você vai entender o texto, você tem que entender o texto juntando essas duas ideias, ok? Então, quando você vai lendo a Bíblia, presta atenção nas conjunções, nas preposições e nos conectivos, né? E principalmente o cá e o e. Aqui ele começa com um se. Isso aqui é condicional. Então, ele está dando uma condição. Na verdade, não é uma, são duas condições. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e, o e aí é o cai, está adicionando uma ideia à outra, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, ele está fazendo uma afirmação de salvação. Ok? Então, tem duas condições. A primeira, confessar. Minha letra também não ajuda. Eu uso o quadro, mas confessar Jesus Cristo como, eu vou colocar a palavra Kyrios, que é no grego a palavra Senhor. Kyrios ou Kyrios. E a outra é crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, são essas duas condições que ele fala como condições importantes da salvação. Vamos entender, então. Primeiro, eu quero falar dessa palavra confessar. Essa palavra confessar, no grego, é a palavra homologel. Homo significa a mesma coisa e logel significa falar. Então, a ideia literal dessa palavra é falar a mesma coisa. O que significa isso? Que se eu falar uma coisa hoje, amanhã eu vou falar a mesma coisa. E depois amanhã, a mesma coisa. Você não muda. Entendeu a ideia de homologel? O juiz, quando ele homologa uma sentença, o que ele está fazendo? Ele está declarando aquela sentença legalmente válida. Então, na época de Jesus, se eu quisesse vender um carro para o Jaiminho, eu não ia no cartório assinar, transferir, né? O que eu fazia? Eu confessava. Eu falava, o carro é teu. Então, eu homologo. Quando eu estou homologando, qual que é a ideia? Eu estou declarando algo legalmente feito. E aquilo não pode ser mais mudado. Por isso que o homologel é falar a mesma coisa, porque você tornou algo oficialmente legal. Então, quando você está homologando, declarando oficialmente Jesus Cristo como o seu Senhor, o que está acontecendo aqui? Legalmente, Kyrios significa dono, proprietário. Tá? Dono, proprietário. Essa é a ideia literal
da palavra curios. Então, quando você está homologando, declarando Jesus legalmente, oficialmente, o dono da sua vida, sabe o que está acontecendo aqui? Você está se tornando um doulos. Doulos, que é a palavra escravo. Você está se tornando legalmente um escravo. Então, quando você, na época de Jesus, porque isso aqui foi escrito para os romanos, né? Provavelmente no ano 60, por aí. Então, mais ou menos uns 30 anos, né? Depois de Jesus morrer na cruz. Então, naquela época, eles tinham escravos. E eu quero fazer uma distinção aqui entre a palavra escravo e servo. Tá? O servo, ele não era propriedade do seu curios. Ele era um tipo de um empregado. Ele trabalhava e era assalariado. O servo, ele trabalhava lá se ele quisesse, se não quisesse, não trabalhava. E o escravo, já não. O escravo, ele era de propriedade do seu curios. O seu curios, se quisesse, podia vender ele. E o escravo estava, o quê? 24 horas por dia à disposição do seu curios. Na época ali de Paulo tal, havia alguns escravos que também recebiam dinheiro por alguns serviços e eles compravam depois até a sua liberdade. Havia escravo que era professor, havia escravo que era cozinheiro, havia várias classes de escravos naquela época. Mas a diferença básica entre escravo e servo é que o servo, ele era um voluntário, vamos dizer assim, um empregado que recebia o salário. E o escravo já não, já era propriedade do seu curios. Oi? Como é que é? O servo era livre. Então, por que na Bíblia foi traduzido como servo e não escravo? Porque lá pelos anos assim, 1500, 1600, quando estavam traduzindo, né, as Bíblias na linguagem do povo, havia muitos movimentos abolicionistas. Então, para não criar confusão, a palavra escravo era muito pesada, servo era mais light. E em inglês também está assim, não está? Escravo é slave e servo é servant. E você vai ver que na versão em inglês não está slave, está servant. E doulos, na verdade, é escravo. Então, o que está acontecendo aqui? Quando você homologa Jesus como seu curios, você legalmente está se tornando um escravo, um doulos. Você abriu mão da sua vida, das suas posses, dos seus sonhos, seus desejos. Você abriu mão de tudo. Agora não é mais o seu sonho, não é mais a sua vontade. Agora é dele. A vontade dele, o sonho dele, o desejo dele, você está 100% debaixo da autoridade dele. Então, essa é uma coisa que a igreja perdeu. O senhorio de Cristo. O Jorge Mitian escreveu um livro sobre isso. Jesus Cristo é o Senhor.
Mas é muito difícil você trazer esse conceito hoje para a igreja. E é um conceito extremamente radical. Então, para eles, naquela época, homologar Jesus como Curios era uma coisa clara. Não é que nem para nós, se eu chegar na igreja e falar, vamos confessar Jesus Cristo aqui com o Senhor, todo mundo está confessando já. E brasileiro, você sabe, né? Ele fala uma coisa hoje, amanhã não é a mesma coisa não. Mas naquela época, se você homologasse algo, acabou. Você tinha que cumprir. Então, é muito sério essa declaração. Quando Paulo escreveu isso, ele escreveu, havia escravos, eles entendiam esse contexto aqui, e para ele não precisava estar dando essa explicação que eu estou dando para vocês aqui, eles entendiam, e palavra era palavra. O cara vai casar hoje, faz uma aliança, né, de pé junto no meio da multidão, está o pai, tá os amigos, está a mãe, está o pai da noiva, e dali um meio o cara já está traindo a mulher, né? Então, nós não levamos a sério o que nós estamos falando. E aqui é uma aliança que você está fazendo. É uma coisa legal, uma confissão legal. Por exemplo, digamos que o irmão, como é que se chama? Elvis. O Elvis trabalha numa empresa e tem que bater cartão quando chega e bater cartão quando sai. Então, ele pode chegar na segunda-feira e falar assim, hoje eu vou trabalhar 10 horas. Dá? Não pode. Ele pode, 3 horas da tarde, falar, eu vou sair agora, vou lá comer um pastel e tomar um caldo de cana. Ele pode fazer isso? Não pode. Ele pode, no trabalho, estar lá, Instagram, Facebook, WhatsApp. Ele pode ficar mexendo no celular lá, mandando, postando coisas. Pode ou não pode? Não pode. O que ele tem que fazer lá? Digamos que é uma fábrica de sapato. Ele tem que fazer sapato. Ele sabe o que ele tem que fazer. E o chefe dele não está lá. Mas ele sabe que ele tem uma responsabilidade, que aquele tempo ele tem que fazer isso, até a hora que ele bate o cartão e vai embora. Então, o empregado tem consciência da sua responsabilidade, que ele não está lá para fazer o que ele quer, ele não chega a hora que ele quer, ele não sai ali para comer no meio do trabalho, ele não fica lá enrolando, conversando, não. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele tem na cabeça dele, claro, ninguém precisa explicar para ele, a responsabilidade dele. E nós? Será que está claro? Que a nossa vida não é mais nossa, que não é para sair aí fazendo o que você quer, do jeito que você quer, vivendo, não, depois a gente está colocando Jesus em segundo lugar. Então, é uma metanoia, é uma mudança de paradigma muito grande. E nós vivemos anos e anos fazendo o que a gente quer, decidindo por nós mesmos, né? Realizando sonhos, né? E uma série de coisas. Nós aprendemos anos e anos e vivemos assim. Então é muito, muito difícil pessoas que vão se submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente não consegue ver na gente, mas pensa assim, vamos ver nos outros. Você conhece alguém, talvez não aqui na igreja ou fora da igreja, em algum outro lugar que você viu
uma pessoa que você olha para ela e vê a vida dela, onde você enxerga nitidamente que Jesus Cristo é o Kyrios, o Curios da vida dela. Você vê que ela, tudo é Jesus, a vida dela gira em torno de Jesus. Ele não faz o que ele pensa, o que ele quer, do jeito que ele... Não, tudo é Jesus. Eu vou dizer uma coisa, eu conheço muita gente, muitos pastores. E eu vou dizer que, olha, é muito difícil achar alguém que tenha realmente Jesus Cristo como Senhor. Eu não conheço quase, é muito pouco, pouquíssimos. Então, é preocupante isso. Dentro da visão que Deus tem me dado, uma das coisas que nós temos que resgatar na igreja é Jesus como cabeça. Né? É claro isso na Bíblia, que Jesus é a cabeça da igreja? É claro, ninguém tem dúvida. Agora, o que significa Jesus ser a cabeça? Olha aqui, ó, quem que está comandando esse movimento aqui? Quem que está comandando? Cabeça. Cabeça, eu defino com 2 palavras: autoridade e comando. É a única autoridade e comando sobre a igreja. Não pode ter, imagina o meu corpo com 2 cabeças, vai dar confusão. Aí a gente fala, não, o pastor, ele ora, depende de Deus e tal, e Deus vai usar ele e tal. Mas não é bem assim não, gente. Para mim, hoje é nítido que Jesus não está sendo a cabeça, aquele que está comandando, aquele que está exercendo a sua autoridade sobre a igreja. Eu vou ver se amanhã eu vou dar um estudo que vai dar um nó na cabeça de vocês, que é a centralidade de Cristo. E tem como base esse estudo aqui, onde o senhorio de Cristo é fundamental. Então, como é que nós vamos fazer que Jesus Cristo seja a cabeça da igreja? Ponto-chave: senhorio de Cristo. Se eu sou o pastor da igreja e Cristo não é o Senhor da minha vida, eu fico lá fazendo o que eu acho, meu sonho, a minha vontade. Você acha que Jesus Cristo vai ser o cabeça da igreja? Não vai. Para que Jesus seja o cabeça de uma igreja, precisa ter um grupo de pessoas que estão debaixo do senhorio dele. Se ele não é o Senhor, né, digamos esse grupo aqui, se ele não é o Senhor da vida desse grupo aqui, se esse pessoal aqui só faz, eu vou fazer isso, eu vou viajar, eu vou trabalhar nisso, o meu sonho é esse, eles vivem a vida deles, decidindo tudo. Jesus não só manda na vida deles de domingo. Como é que ele vai ser cabeça dessa igreja aqui? Não vai. Então, condição mínima para que Jesus seja a cabeça: ele tem que ser o Curios na vida. Tem um livro que chama 4 Chaves para Ouvir a Voz de Deus, né? E eu creio que uma das coisas que nós precisamos desenvolver na igreja é aprender a ouvir a voz de Deus. Hoje a gente está tão acelerado, as empresas, hoje tudo consome demais a gente. Então a gente não tem tempo para ouvir
a Deus. Então, basicamente, nesse livro, ele vai dizer, primeira coisa, são 4 pontos, rapidinho. Você tem que ter um tempo parado, aquietar. Não adianta você estar lá no meio do trabalho, reunião, não, você tem que pegar um lugar e quietar. Segundo, ele coloca, você tem que se colocar diante, e é isso que é interessante, né? Ouvir a voz de Deus, ele coloca diante de Cristo. Você tem que se colocar diante de Cristo. E terceiro, aí quando você aquietou, você se coloca diante de Cristo ali, né? Você começa a tentar estar sensível em ouvir a voz dele. E aí vem pensamentos, vem percepções que podem ser você ou pode ser a voz de Cristo. Mas como é que você vai saber? É só praticando. E aí, o quarto, essa coisa de americano, né? Você ia anotando tudo que passa na sua mente. Eu conheço um pastor de Atlanta, de uma igreja de 7.000 membros. É o Randy Pope, uma igreja presbiteriana lá de Atlanta. Ele diz que ele vai muitas vezes para uma casa lá que ele tem retirada, e ele gasta um tempo orando com um caderno, para ir anotando. E muita coisa Deus vai falando e ele vai anotando. Eu tenho tido, às vezes, de madrugada, né? Vem uns... Aí eu acordo, vou anotando o celular, né? E ultimamente, Deus tem falado muito ao meu coração. E eu até vou falar um pouco sobre a experiência que eu tenho desenvolvido sobre microgrupos, que é grupos de 2 ou 3, tentando resgatar a vida de corpo, etc. e tal. Eu fugi um pouco do assunto, mas ao mesmo tempo eu estou querendo trabalhar isso. A gente precisa ouvir mais Jesus, se submeter mais, depender mais. Ele, se a gente não se conectar, como é que ele vai comandar? Então, dentro da reunião do grupo pequeno, da célula, a gente tem um momento onde que a gente chama o momento profético, por quê? Na verdade, os 5 ministérios é a agenda da reunião da célula. O Ed Léo, um cara da Indonésia, ele ensinou isso para a gente. Então, você tem o momento apostólico, o momento profético, o momento do ensino, o momento do pastoral e o momento evangelístico. Então, dentro da reunião da célula, isso é interessante, a aplicação disso. E o momento profético, o que é? A base do ministério profético é você se conectar com Jesus, ouvir e transmitir. O profeta, ele tem que ouvir para poder transmitir, não pode transmitir sem ouvir. Uma outra figura ele é como um carteiro, ele pega uma carta e entrega a carta. Ele não escreve a carta. Tem muito profeta escrevendo a carta e entregando. Não, ele tem que receber a carta e entregar. Ele tem que ouvir e entregar. Então, como é que isso acontece na célula? Quando você está adorando, adoração é um momento de conectar. Entende? Você está adorando, os seus olhos, seu coração, todo o seu sentido, todo o seu ser se volta para Ele. E então você se conecta. Esse é o momento de você estar aberto também para ouvir. Então, você se conecta ao cabeça e quando ele traz algo, você transmite. Então, dentro da reunião, e isso eu tenho praticado em algumas células,
do momento da adoração, a gente vai fluindo, fluindo, fluindo. E quando acaba a adoração, ele pergunta: alguém teve alguma visão, teve alguma palavra, teve alguma impressão? Então a gente treina e cada um vai falando. E como diz lá, um tem palavra, né, outro tem profecia, e os outros julguem. Então, numa dessas reuniões, um irmão falou assim: olha, eu vi uma pessoa muito desesperada e que ela está precisando e procurando ajuda. E ela estava num tipo de um quarto assim tal. E aí a gente pergunta para o grupo: faz sentido isso para alguém? E na hora ninguém falou nada, né? E a gente achou assim: acho que não tem nada a ver isso aí, né? E morreu ali. Aí na hora do lanchinho, no final, uma senhora falou o seguinte: que o sobrinho dela estava internado num hospital psiquiátrico, porque ele é viciado, e ele diz que ele estava no quarto ali orando, né? Que ele foi da igreja, e naquele momento que nós estávamos reunidos lá, Deus falou com ele para ligar para o pai dele. E aí ele ligou para o pai, e os dois ali conversando, eles decidiram voltar para a igreja e ligaram para a tia, que estava na reunião. Quando ela ouviu aquilo, ela conectou que a pessoa desesperada que estava procurando, né, algo, era o sobrinho dela. Então Deus vai usando. A gente, os dons foram dados como ferramenta para edificação do corpo. E hoje parece que nós, igreja, temos medo de usar as ferramentas. Então você vai querer fazer um prédio sem picareta, sem furadeira, sem martelo, sem serrote, não dá. Hoje não usa mais serrote, né? Hoje é a serra elétrica, né? Então, não dá para você construir sem ferramenta. E a igreja precisa desenvolver os dons. Mas para isso precisa treinar. E a visão lá da Indonésia é interessante, porque o treinamento que a gente dá, geralmente é assim: módulo 1, a gente deu treinamento, todo mundo aprendeu, agora vamos para o módulo 2. Treinamento, todo mundo aprendeu, agora já aprendeu 1, 2, agora vamos para o módulo 3. A gente tem um treinamento que a gente chama linear. Mas lá na Indonésia, eles chamam treinamento helicoidal. O que é isso? Você treina, pratica, volta, avalia, treina de novo, pratica. E eles treinam o grupo pequeno, a célula inteira. Não é só o líder. Então, eles têm um final de semana, junta, digamos que isso aqui é uma célula, pega a célula inteira, treina eles e pratica, dali uns 3 meses, volta, avalia, treina de novo. Então, isso no início é um esforço grande, mas com o tempo, quando as pessoas já estão praticando, os que entram já aprendem por osmose. É muito legal isso. Bom, mas por que eu estou contando isso? Porque mesmo na célula tem que parar para ouvir. Tem que ouvir. Eu fui muito na Argentina, né? Você chegou aí nos encontros da Argentina, lá, né? Lá na conferência deles lá, eles têm um momento da adoração,
E quando eles acabam a adoração, vem um monte, não é um monte, vem várias, 5, 10 pessoas que vêm para compartilhar uma visão, uma palavra. Só que antes de compartilhar, tem uns pastores lá que ouvem primeiro para discernir e depois libera para compartilhar, né? Você viu isso aí acontecendo lá? Então, isso deveria acontecer na célula também, né? A gente ouvir mais, estar mais sensível. Porque ele fala, nós aqui não estamos ouvindo. Então, ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Nós temos que parar mais para ouvir o que Ele está falando para nós. Mas a gente não tem tempo. Hoje eu vejo muitos pastores falando, a igreja hoje não para mais para orar, para ler, não tem mais tempo. Então, como é que Jesus Cristo vai ser o Kyrios, o Senhor das nossas vidas? Então, isso é algo muito sério que precisa ser resgatado. Bom, aqui, crer no coração. Então, eu já vou destacar o seguinte, não é aqui, na razão. Coração envolve todo o seu ser, é algo integral na sua vida. Não é algo racional, porque às vezes fica só na mente. Então, é crer de coração. No quê? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É crer para valer mesmo. E o ressuscitou aqui, tem 10 itens, 10, quase 12 itens assim que a gente pode tirar desse ressuscitou. Por exemplo, a ressurreição de Cristo mostrou que tudo que ele ensinou foi verdade. Segundo, mostrou que ele é o Filho de Deus. Outra coisa, quando você fala em ressurreição, várias pessoas na Bíblia ressuscitaram. Né? A viúva de Naim, Lázaro, a Tábita. Então, quando as pessoas ouvem essa ressurreição de Jesus, elas na mente parece que associam com outras ressurreições que houve na Bíblia. Mas a ressurreição dessas pessoas foi o seguinte, elas ressuscitaram, mas depois elas morreram. Isso é que as pessoas, parece que ressuscitou e não morreu mais. Não, todas as pessoas que ressuscitaram vieram a morrer. Mas Jesus ressuscitou com um corpo transformado, com um corpo incorruptível, para nunca, nunca mais perecer. Isso é uma coisa que na nossa mente não é racional. Por quê? Porque tudo que você olha aqui, por exemplo, tudo que você está vendo aqui, vai acabar. Tudo está morrendo, esse universo está morrendo. O sol ali, daqui não sei quantos anos, vai acabar. O sol está queimando e já tem ali estudos que vão mostrar que vai acabar o sol. Então, tudo nesse universo é passageiro. Não tem nada que você conheça que seja eterno. Não existe. Tudo tem um fim. Mas Jesus ressuscitou com um corpo que não tem fim. Então, se você pensar em dar notas a milagres, de 0 a 10, você vai falar assim, bom, curar o cara de uma dor de barriga, vão dar 2. Pegar um aleijado, fazer andar, aí já é 9, né? Pegar um morto, cara que foi morto mesmo, né? Não aquela doença que o cara morre e depois ele volta, mas o cara morreu para valer. E ressuscitar, pô, isso é um milagre para você dar um 10.
Agora, a ressurreição de Jesus, se você for dar uma nota de 0 a 10, você tem que dar 10 elevado a trilhões, sei lá, porque não existe nada no mundo eterno, não tem com que comparar um milagre desse. É um milagre que não, a ciência não explica, não tem explicação isso. Então, quando a gente fala que Jesus ressuscitou, a nossa mente é tão limitada que a gente limita isso que aconteceu. Então, se eu pedir para você imaginar, pensar no infinito, você não consegue. Porque a sua mente não dá, tudo é finito para a sua mente. Então, não tem como comparar esse milagre. Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar e teremos o quê? Uma vida eterna. Mas agora, o que acontece? A maioria dos cristãos pensam no seguinte: bom, a vida eterna, como se fosse a cereja do bolo lá. Quando eu morrer, eu vou ter a vida eterna. Não é assim que a gente pensa? Então, enquanto a gente está aqui, a vida eterna está lá. Não, eu só vou pensar na vida eterna quando eu já estiver lá, banguela, já quase para bater as bolas, né, e morrer. Mas a vida eterna, ela não é a cereja do bolo. A vida eterna é o bolo e a cereja. Porque a coisa mais valiosa que você tem é algo que não tem preço. Você imagina que você vai viver por toda a eternidade. Não é uma coisinha qualquer e nós estamos ali, sabe, pensando que é um negocinho lá para o final da vida. Não, é a coisa mais valiosa. Se você juntar os 10 homens mais ricos do mundo, o dinheiro de todos eles, não seria suficiente para alguém comprar uma vida eterna. É impagável, não tem preço. Então, a gente não entendeu ainda o valor que tem a vida eterna. E olha, eu quero ensinar vocês esses dias essa visão que a gente tem que ter da eternidade. Viver aqui na terra com a perspectiva da eternidade. Porque Jesus, quando Ele está lá no Sermão da Montanha, Ele diz lá em Mateus 6, 19 a 21, não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis o quê? Tesouro? Por quê? Qual que é a explicação que ele dá lá? Por quê? Porque onde está o teu tesouro? Coração. Tem que estar na eternidade. Não é para estar nas coisas desse mundo. Teu coração tem que estar lá, nas coisas eternas. Porque se a tua esperança, a tua vida, se o teu tesouro, as coisas mais importantes, não são as coisas eternas, pode estar certo, você vai colocar a tua esperança, a tua vida, nas coisas desse mundo. Verdade ou não? Você tem que escolher onde você vai colocar o seu coração. É isso que Jesus falou, não é para você colocar, quando ele fala, não ajunteis tesouro, né? Não é para você colocar o teu coração nas coisas desse mundo. O que é tesouro? Né? Se eu pegar uma barra de ouro, levar para um índio lá na Amazônia, que nunca teve contato com civilização nenhuma, ele vai olhar um tijolo de ouro,
Fala assim, para que serve esse negócio? Ah, não serve nada, porcaria, jogar fora. E joga fora, para ele não tem valor. Tesouro é aquilo que nós damos valor. E o que você dá valor? A vida eterna tem valor para você na prática, de verdade? Todo mundo vai dizer que sim, né? Mas na prática, pensa bem, a gente está desprezando. Nós estamos vivendo na terra como se não existisse a eternidade. Por quê? Porque nós não cremos de coração. Crê no coração. Não é aqui. Você vai responder, eu creio, mas está aqui, não está aqui. E precisa estar aqui, no coração. Está muito na razão. Vocês podem responder, mas está aqui, só. Não está aqui. Então, ponto-chave, crê no coração que Deus o ressuscitou. A eternidade existe. Nós vamos um dia ressuscitar com um corpo transformado, com um corpo incorruptível. A eternidade, a vida eterna, é a coisa mais valiosa que você tem. Não se compara com carro, com casa, com nada nesse mundo. Porque a eternidade é algo onde não vai haver mais lágrimas. É algo onde você vai viver um gozo eterno. Nada se compara com a vida eterna. E a coisa que não tem preço. E que nós deveríamos agarrar isso como uma coisa mais valiosa. Nosso coração tem que estar lá. E não aqui. Infelizmente nós vamos ver. E olha, eu estou falando isso para vocês aqui, a minha luta ainda é essa. Porque tantos anos, tenho mais de 40 anos de vida cristã, mais de 50 anos de vida cristã. Essas coisas que eu estou ensinando para vocês aqui, eu estou lutando para viver. Porque não me ensinaram isso. Quase que ninguém fala das coisas eternas. E eu quero trazer isso para vocês, porque é um dos fundamentos do Evangelho. Vou mostrar isso para vocês. Que um dos fundamentos do Evangelho está afirmado nas coisas eternas. Bom, então a primeira parte é o senhorio de Cristo, Jesus Cristo como Senhor. E a segunda parte, então a vida eterna tem a ver com a salvação, Jesus como o Messias, o ungido, o Salvador. Então, aqui Jesus como Senhor, aqui Jesus como Salvador. Qual que é o problema que está acontecendo hoje? Hoje, nós, igreja, pregamos mais Jesus como Salvador. Venham, Jesus vai te libertar, Jesus vai te curar, vai te tirar do fundo do buraco, vai te prosperar, vai transformar a sua vida, vai tirar a sua dor. Jesus, Salvador. Não é mais ou menos as mensagens que estão aí hoje? Você vai ser uma pessoa de sucesso, você vai alcançar, vai comer o melhor da terra. Então nós estamos muito Jesus, Salvador. Mas quando entra aqui Jesus Senhor, aí o bicho pega. Salvador, todo mundo quer. Tanto que nos apela, fala, você quer Jesus como Salvador, vem à frente, Ele vai transformar a sua vida, você vai isso, vai aquilo. Então Jesus Salvador, todo mundo quer. Mas se falar de Jesus Senhor, aí talvez vai cair para 10%, 5%. Porque quem realmente está disposto a abrir mão de tudo?
Os caras vêm na igreja, não é para abrir mão de tudo, eles querem ganhar mais. Não é isso. Eles estão querendo ser abençoados, querem a bênção. Então, hoje eu estava pensando que eu estou começando a querer abrir um outro tipo de igreja, e a ideia é explicar assim, digamos que vocês estão chegando aqui, eu diria assim para vocês, aqui, nessa igreja, não é um lugar aonde você vem para ser cuidado. Aqui nessa igreja, não é um lugar aonde você vem para ser abençoado. Aqui nessa igreja, não é um lugar onde você vem para ser amado. Aqui, nessa igreja, você vem não para ser cuidado, mas para cuidar. Você não vem para ser abençoado, mas ser benção. Você não vem para ser amado, você vem para amar. Por quê? Você já viu aquela história de que se você quer ser feliz, não se case? Já ouviu isso? Se você quer ser feliz, não se case. Por quê? Porque você está entrando pensando em você. É uma pessoa que está entrando no casamento com uma visão egoísta. E aí você diz, mas se você quer fazer o outro feliz, então se case. E a igreja devia ser assim. As pessoas, quando vêm pensando em ser cuidada, abençoada e amada, ela entrou com o objetivo egoísta. E um egoísta, ele não vai ser abençoado na igreja. Porque o egoísmo é um pecado. E nós temos que ensinar as pessoas a terem uma vida mais altruísta, uma vida mais de doar, de sacrificar, e elas vão ser abençoadas. Por exemplo, você quer pegar uma pessoa que está cheia de problema, quer abençoar ela? Tira ela lá e fala, vamos visitar alguém, vamos orar vamos lá na Cracolândia, vamos ali no meio dos pobres, vamos fazer, leva. Ela não vai ser abençoada? Quando ela vai para abençoar, é a mesma coisa. Você entra na igreja para querer ser feliz, você vai ser infeliz, porque o teu alvo é egoísta. A igreja tem que ser um lugar de pessoas que querem fazer os outros felizes. A igreja tem que ser um lugar onde as pessoas vêm com desejo de cuidar dos outros. A igreja tem que ser um lugar onde as pessoas vêm para ser bênção. O que Deus disse para Abraão? Ser tu uma bênção. Então, de repente a igreja fica um bando de gente só querendo uma madeira e o pastor tem que ficar, porque não tem gente. Então, a igreja, por isso que eu estou dizendo, tem que ser um lugar onde, quando você está vindo, não é para você ser cuidado. Aqui não é um lugar para você vir para ser cuidado. Aqui é um lugar para você vir para cuidar dos outros. Tem que mudar esse paradigma. Por quê? Porque, no fundo, todo mundo está na igreja pensando em ser abençoado. Sabe uma das coisas que eu mais estou aprendendo esses dias com a microcélula que eu pratico? É que eu sou muito egocêntrico, muito massalcêntrico. Então, Jesus tem que ser o Senhor, não só o Salvador, mas o Senhor. Ele tem que mandar, Ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que ser a coisa mais importante. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, lembra do cai aqui? Então é confessar Jesus como Senhor e no coração, crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos.
Então, essas duas ideias se somam. O que significa isso? Não tem como ser salvo só com Jesus Salvador. Tem que ser Salvador e Senhor. Eu tenho mais 2 textos sobre salvação, mas hoje, infelizmente, eu vou deixar de dar os outros 2 textos. Mas vocês estão entendendo que dentro da igreja você tem muita gente que não é salva. Por quê? Não tem salvação só com Jesus Salvador. E as pessoas na igreja estão indo mais atrás de um Jesus Salvador. Senhor, é nítido que Jesus não é o Senhor da vida delas. É nítido. Assim, né, a gente já vai ganhando experiência, você vai indo na igreja, convivendo com as pessoas, você facilmente percebe as pessoas que Jesus não é o Senhor delas. Então, na minha experiência, eu diria o seguinte: se for por aí, assim, no mínimo, 50% das pessoas dentro da igreja ainda não se converteram. É. 50%. Tem lugar que é mais. Uma vez eu estava com um pastor, líder de uma igreja de 1000 membros. Estava ele e um membro da igreja, um líder da igreja dele. Aí eu falei assim: pastor, quantas pessoas você acha que realmente são convertidas na sua igreja? Aí ele falou assim: eu acho que uns 50%. Aí o líder dele falou: pastor, você chutou muito alto. Eu acho que é uns 20% só. Eu estou falando isso porque aqui, infelizmente, tem gente que não está indo para o céu. Tem gente que está indo para o inferno e está aqui com a gente, que está vivendo não cristianismo, está vivendo religiosidade. São pessoas boas, são pessoas que oram, jejuam, dão dinheiro, são fiéis, mas são fariseus. Os fariseus faziam tudo isso. Eles oravam, davam dízimo, jejuavam. É importante você parar para refletir. Sabe? Porque, de repente, você não está indo para o céu. Então, é uma palavra muito dura. Não sei se os pastores aqui vão me mandar embora depois dessa palavra. Porque é uma palavra muito dura, mas alguém tem que falar isso, né? Alguém tem que falar isso. Jesus como Senhor e como Salvador. Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, vem com teu Espírito Santo.